Oi Patrícia, meu nome é Eric Campos, eu tenho 47 anos de idade, apesar dessa carinha de 17, brincadeiras à parte, mas ninguém me dá 47 anos de idade, eu acho que eu sou muito feliz, eu tenho essa criança interna, eu acho que isso me faz sempre jovem. Eu fui uma criança muito humilde na minha infância, eu morava com meus avós paternos, então eu vivi uma turbulência familiar desde pequeno, desde meu primeiro ano de idade, porque meus pais foram para a justiça brigar pela minha guarda e meus avós paternos começaram a me olhar ali para minha mãe trabalhar, então pegaram amor àquela criança, aquele menino, e ficaram até doentes quando a minha mãe tentou me tirar eles, não tirar, mas levar para casa. E meu pai, ele veio ser assassinado quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu tenho pouca lembrança do meu pai, apesar de 7 anos de idade, mas 7 anos de idade eu não lembro assim com tanta perfeição. Eu digo que eu sou um sobrevivente porque eu tive que trabalhar muito cedo, como eu morava com meus avós paterno. Meu avô veio falecer em 92 de um ataque fulminante, né? E foi no meu colo. Então desde criança eu aprendi a ser o homem da casa, né? O forte, a sobrevivência, a resistência. Então, com 14 anos eu fui trabalhar de carteira assinada, porque antigamente podia assinar a carteira, ao contrário de hoje, que as crianças entram como jovem aprendiz e tudo mais. Na minha época, lá em 94, quando eu tinha 14 anos de idade e eu consegui meu primeiro emprego, saía procurando emprego, consegui, foi assim tão gratificante, eu tenho muito isso vivo na minha memória. Então eu já tinha carteira assinada. Então morei com a minha avó depois que meu avô veio a falecer em 92. Em 2003 a minha avó veio falecer, então tentei morar com a minha mãe biológica, mas não deu muito certo, enfim. Mas assim, amo ela de paixão, assim, tenho uma relação bacana. Mas foi uma criança sempre na base da sobrevivência mesmo. Sempre curtindo ali o meu lúdico, a magia das coisas, porque eu era uma criança que não tinha brinquedos, acho que por isso que eu me tornei o colecionador que eu sou hoje, e brincava na rua com as crianças, e aquilo ali me fazia muito feliz, me fazia diferente, me fazia algo que eu sabia que eu era do bem. Sabe quando você sente que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa? Então eu já senti isso desde criança. Fui fazer teatros, fui fazer artes, enfim, fui sobrevivendo. E o meu pedido para a Porta da Esperança, antes eu quero dizer que quando o primeiro programa com seu pai lá atrás, eu era uma criança que eu não sabia como chegar até o SBT, como mandar a carta, porque era via carta, eu lembro na época, se eu não me engano era em torno de 88, 89, anos 90 ali, e eu, ao contrário de muitas crianças que pediam brinquedos, eu lembro um menino que pediu que isso ficou muito vivo na minha memória, que era uma coisa que eu queria muito também, mas em primeiro lugar o que eu vou falar o minibug Farpinha, acho que era Farpinha que chamava, o minibug. Na época fiquei muito feliz por aquele garoto ter ganhado um minibug. E o que eu gostaria de ganhar naquela época, né, que é diferente de agora, mas assim, só para contextualizar, era uma linha telefônica. Parece estranho, uma criança querendo uma linha telefônica, mas eu acreditava que tendo a linha telefônica eu poderia ligar para o Bozo, para a Mara Maravilha, que, olha, eu até me emociono, que era, eu não vou me emocionar e não vou cortar, que eram as pessoas que me faziam companhia. O Bozo foi meu babá, a Mara foi minha babá, e eu era muito feliz ali assistindo eles. Então eu acreditava que uma linha telefônica ia me fazer chegar perto deles, falar com eles. Então eu lembro na época da Telesp, que era muito caro, se não me engano, naquela época, né, hoje digamos que seriam 50 mil reais uma linha telefônica, e eu achava o máximo quem tinha telefone em casa, sabe? Telefone de disco. E eu sonhava em ter uma linha telefônica, era o meu pedido para a Porta da Esperança. Agora, depois de mais de 30 e poucos anos, né, eu com meus 47 anos de idade, em 2010
eu me descobri colecionador de brinquedos, anos 80. Então eu comecei a colecionar a partir de um brinquedo, o Pense Bem. Eu comprei meu apartamento, quis decorar ele, pensei em alguma peça, algo que remetesse à minha infância e que me trouxesse a paz, o amor, o afeto, né, a felicidade de infância. Que eu fui uma criança muito feliz. E o Pense Bem era um brinquedo que eu queria muito nessa época, era um brinquedo que só crianças ricas, né, que seus pais trabalhavam em grandes empresas, poderiam proporcionar. E eu fui, um certo dia, até a feira de pulgas aqui perto da minha cidade, na cidade de Taubaté, num domingo, e mentalizei num sábado à tarde, fui no domingo, e eu encontrei. Foi coisa de Deus mesmo, eu não sei explicar, é coisa divina de Deus. Deus queria mesmo que eu encontrasse esse brinquedo. E a partir desse brinquedo, eu vou me emocionar de novo. A partir desse brinquedo eu comecei a colecionar outros e outros, porque foram vindo na minha mente os brinquedos que eu queria ter quando era criança. Os brinquedos que faziam parte da minha história, sabe? Da minha vida ali na rua, na calçada, brincando com meus amiguinhos. Eu não tinha. Os brinquedos que eu consegui ter quando criança eram brinquedos que um padrinho meu, que era síndico, se eu não me engano ele era síndico de um condomínio, e ali, não vou cortar, e ali as crianças, os pais dispensavam aqueles brinquedos porque estavam quebrados, enfim, condomínio, pessoas que tinham uma qualidade de vida melhor, dava pro meu padrinho levava, né, pra mim ali, e eu brincava dos brinquedos. Hoje, meus 47 anos de idade, desde 2016 pontualmente, quando eu comecei a realizar a minha exposição, então eu vi que eu tinha um acervo interessante de todos os brinquedos que eu queria na época de infância, brinquedos que hoje são os clássicos, né? Brinquedos que marcaram as gerações dos anos 80 e 90, então hoje eu tenho um acervo de mais de 500 peças de brinquedos, aqueles clássicos que toda criança pobre queria ter, e hoje eu tenho, eu não vou cortar. E foi um resgate da minha infância, né? Foi algo que me tocou muito. Hoje é um propósito de vida. Eu trabalho com isso, é minha fonte de renda. E eu levo para as crianças 30 a mais, né? Os adultos, que presenciam isso tudo numa exposição que chama Baú Encantado, né? Baú Encantado. Onde eu levo esse acervo, onde videogames para as crianças brincarem. Então eu vejo muita gente, assim como eu, que também era humilde, simples, criado pelos seus avós, pelos pais mesmo, que não tinha condição, ali se emocionar, chorar. No começo eu ficava muito incomodado, não incomodado, mas eu ficava muito sem entender o porquê que as pessoas estavam chorando ali, né? E depois eu fui entendendo que era a emoção que tocava, era algo que vinha lá da infância, assim como eu. E hoje eu tô aqui, na Porta da Esperança. Eu sou muito chorão, mano. Sou muito chorão. Mas eu não vou cortar. Poderia cortar? Poderia, mas não vou cortar. O que eu quero na Porta da Esperança? Não é a linha telefônica que eu queria há 30 e poucos anos atrás, para tentar falar com o Bozo, com a Mara. E era o SBT. O SBT é a TV do meu coração. Isso sempre foi. Eu sei que pode ser um pedido quase impossível, não sei, mas na minha exposição eu já tenho alguns itens que são do Silvio Santos. Brinquedos dos anos 60, 70, coisas que o Silvio foi lançando, né? Ele teve essa visão, foi muito visionário desde lá, então Boa Noite Cinderela, o brinquedo Majestade é o Dado, e outros brinquedos Só Compra Quem Tem. Eu tenho o disco dele, assim, eu tenho várias coisas, o minigame do Show do Milhão, eu tenho vários itens, inclusive dá para encher uma salinha, eu acho, com os itens de brinquedos que o Silvio lançou. Então, o que eu quero na Porta da Esperança? Esse vídeo vai ficar longo, gente, mas do coração. Eu quero algum item que foi de seu pai, que foi do Silvio, que representa muito para mim, muito mesmo. Eu lembro dos domingos eu assistindo. Topa Tudo por Dinheiro. Nossa, era um sonho. Eu tenho muitas histórias com o SBT, enfim, que não cabe aqui nesse vídeo, mas eu já dormi na porta da penitenciária do estado para assistir Domingo Legal na fila. Eu me emocionei, eu chorei no estúdio, assim, muita coisa. Mas eu gostaria de ter na Porta da Esperança um item, uma peça de roupa, um item, qualquer item, que foi do Silvio, que ele tocou, que o Silvio teve acesso.
para eu deixar na minha exposição, para também, assim como eu, ser impactado, encantado, encantar as outras pessoas. Eu já tenho esses brinquedos que as pessoas ficam muito impressionadas e ficam felizes em ver e se sentem ali, se identifica com isso. E ter um item do Silvio, acho que é a validação do meu trabalho, tudo que eu faço até hoje. Ai, desculpa, não vou cortar. Tô muito emocionado. E é isso. Eu falei, não vai dar certo eu gravar esse vídeo. Faz muito tempo para mandar esse vídeo, para me inscrever, mas é isso. Um item do Silvio. E é isso. Vamos abrir as portas da esperança? Um beijo.